Pessoal, a nossa querida reforma administrativa está de volta. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Esse assunto voltou à pauta para valer. Vejam que a própria ministra Esther Dulac, ela postou aqui no Twitter dela ela fez essa postagem aqui falando de uma reunião que ela teve apresentando a proposta de reforma administrativa do governo Lula, junto ali do Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, e da Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento. Então, assim, o assunto está quente mesmo. Podem observar aqui, ó, ela colocou, vejam o segundo parágrafo, ó, podemos debater princípios da nossa proposta de reforma administrativa, que visa o aumento da eficácia do Estado. Tá? Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, eu quero que vocês entendam bem esse assunto aqui, como é que ele tá. Já deixem um joinha aqui no vídeo, antes que eu esqueça, se inscrevam no canal para continuar acompanhando aqui os meus vídeos. Mas o que acontece, tá? Num primeiro momento você olha, caramba, vem aí uma nova reforma administrativa. Mas eu acho que a notícia acaba sendo talvez positiva para a maioria de vocês, porque eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham aqui não gostavam daquela proposta de reforma administrativa que foi apresentada no governo anterior, né? A tal da PEC 32. Lembram-se dessa aí? A PEC 32 era algo que realmente o pessoal aqui que me acompanha não gostava de jeito nenhum. E eu também tinha muitas críticas a ela, fiz uns vídeos aqui mostrando um monte de problema dela e tal. Mas o que acontece? Né? O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, mais recentemente, ele botou ali muito esforço nesse assunto aqui. Ele quer pegar aquela PEC 32 e botar ela para votação. Tá? E aí, qual está sendo a estratégia do governo? A estratégia do governo está sendo assim, em vez da gente simplesmente falar, pega essa proposta da PEC 32 aí e joga ela no lixo, vamos fazer de uma forma diferente. Vamos falar, não, olha, vamos substituir essa proposta da PEC 32 por uma nova proposta de reforma administrativa. Então, isso é uma forma mais sutil, né? Em vez de simplesmente, vamos enterrar a PEC 32, não. Vamos substituir por uma nova proposta de reforma administrativa. É isso que eles estão, né? E ela ainda fala umas coisas bonitas aqui, né? Com o objetivo de aumentar a eficácia do Estado, enfim. Ela mandou essa daqui. E aí, o que acontece? Vamos falar então, vamos entender o que é que o governo Lula está querendo apresentar, o que, em particular, esses ministros aqui que estão encabeçando esse assunto, né, estão planejando aí em termos de reforma. A apresentação em si que ela fez aqui, que está até o slide aqui na foto, não foi divulgada, tá? Então eu particularmente não tive acesso, mas nas notícias e nos comentários, inclusive numa entrevista do Fernando Haddad, né, eles citam ali mais ou menos que tipo de coisa que pode vir. E é disso que eu quero falar aqui com vocês. Antes que eu me esqueça, tá? Aqueles que estão estudando para concurso público e querem contar com o meu acompanhamento individual, mandem uma mensagem para a minha equipe, está aqui na descrição do vídeo. Eu estou aqui sempre procurando estar muito atualizado em tudo que está acontecendo no mundo dos concursos e, modéstia à parte, eu acredito que eu sou uma das pessoas que está mais atualizado em tudo que acontece em concursos públicos no Brasil. E eu faço isso porque eu sei que isso é muito importante para aqueles alunos que eu vou atender. Né, para que eu possa atender corretamente, pensar junto com você nos concursos que fazem sentido para você, o que estudar, em que ordem estudar, o que colocar primeiro, quais são as dificuldades, o que a gente pode fazer diante do cenário, diante das várias mudanças. Se for do seu interesse ser acompanhado por mim, tenho certeza que você vai estar em boas mãos. O link está aqui na descrição do vídeo, manda mensagem para a minha equipe. Mas vejam só, o que acontece? O que é, então, afinal de contas, essa proposta que está sendo apresentada pelo governo federal? Tá? Ou que está sendo concebida, melhor dizendo, pelo governo federal. A ideia, basicamente, deles é pegar uma série de projetos de lei que já estão tramitando no Congresso, meio que juntar tudo isso aí, dar uma empacotada e chamar isso de reforma administrativa. Quais são os projetos de lei que eles estão pensando em juntar? Bom, tem um primeiro, que é um projeto de lei de combate aos supersalários no governo, no poder, em particular no poder executivo, mas na verdade não só no executivo, mas na administração pública como um todo, tá? Combate aos supersalários, porque vocês sabem que em regra, em tese, né, a remuneração teto remuneratório do serviço público deveria ser a remuneração do STF, que hoje é uns R$ 41 mil, mas na verdade muitas carreiras têm uns penduricalhos, tem umas coisas, quando você vê, quando junta lá em parcelas indenizatórias, não sei o quê, a pessoa está ganhando lá mais do que um ministro do STF.
né? E, inclusive, alguns ministros do STF ganham mais do que os 41 mil também, né? Então, na verdade, eles também não é que eles dão um super exemplo, não. Mas a verdade, pessoal, é que quando quando a gente para pensar, né, nesse projeto de lei em particular, é um projeto que, de certa forma, todo mundo concorda, todo mundo, né, tipo, pouquíssima resistência, né? Claro, tem aqueles servidores públicos que realmente ganham bem mais do que o teto, que certamente vão se opor, mas a grande massa dos servidores públicos não ganha nem perto do teto, e a grande parte, e basicamente a sociedade como um todo, é muito favorável a um projeto de lei como esse. Então, essa parte aí é uma parte tranquila, né, de trazer para dentro do projeto. A outra coisa que eles estão querendo trazer para essa reforma administrativa é um projeto de lei que eu quero mostrar para vocês aqui, porque é um projeto de lei que muitos de vocês vivem falando aqui, que é a tal da Lei Geral dos Concursos Públicos, né? Eu sei que vários de vocês comentam aqui, a cada vez que acontece algum absurdo aí no mundo dos concursos, né, que a gente deveria ter uma lei geral dos concursos públicos, e é esse projeto de lei aqui em particular, ó, que é a tal da proposta atual, ó, de norma que dispõe sobre as normas gerais relativas a concursos públicos, tá? Só que é o seguinte, nós não vamos ficar passando essa lei aqui como um todo, mas eu preciso já dizer para você aqui o seguinte, infelizmente, tá? Eu duvido que essa lei aqui atende os anseios de vocês, tá? Quando você para pensar, o que você gostaria que tivesse numa lei geral de concursos públicos? Eu imagino pelo menos 2 pontos que a maioria das pessoas que me acompanham, que comentam aqui, gostariam que tivesse num projeto de lei geral dos concursos. Uma seria alguma proteção para o concurseiro quando a banca faz besteira e acaba gerando custo a mais para o concurseiro. Estou falando do quê? A banca chegou lá e fez uma besteira, não levou a prova corretamente para o local de prova, e aí a prova teve que ser anulada e vai ter que ser reaplicada numa data futura. Aí aquele concurseiro que morava lá longe, morava lá no interior, não sei o que, teve que pegar ali um transporte, gastou dinheiro com transporte, gastou dinheiro com hotel, gastou dinheiro com alimentação, com não sei o que, vai ter que ir para a casa dele e vai ter que voltar de novo, vai ter que gastar tudo de novo e ninguém vai reembolsar ele, né? Então, assim, situações como essa, em particular por erros grosseiros da banca, deveriam ser bancados pela banca organizadora. Eu sei que faz sentido para mim, né? E eu sei que é algo que vários de vocês comentam aqui. Então, tem esse primeiro caso. Pergunta, isso aqui está coberto em algum ponto aqui? Não, nenhum ponto aqui. Eu passei esse projeto inteiro, posso ter, claro, me equivocado aqui, mas tem nada sobre isso aqui, tá? Outra coisa que eu sei que o pessoal comenta aqui é em relação aos abusos na prova em si, sabe? Às vezes a banca vai lá e cobra a questão claramente fora do edital, e aí você corre, mesmo assim a banca não muda, e, nisso aí quem tem dinheiro, beleza, vai contratar um advogado, vai tentar na justiça, não sei o que e tal, mas a grande massa acaba que fica por isso mesmo, não tem o que fazer, a banca negocia ali, às vezes, coisas muito grosseiras, muito evidentes, e a banca vai ficar por aquilo mesmo, né? Vai ficar daquele jeito mesmo. Agora mesmo, recentemente, o concurso de escrivão da Polícia Civil do DF foi lá em 2021, teve uma questão bizarra, que era da minha matéria, era uma questão de permutação circular, claramente uma questão de permutação circular, que o Sebrasp entendeu que não, na permutação circular, tem que resolver de permutação simples, não sei o que e tal, e que, eu fiz um parecer lá, me pediram para fazer um parecer para um processo judicial, o parecer foi lá, depois, com o meu parecer, aí o juiz, eu acho que em algum momento, pediu que entrasse um perito, aí o perito foi lá, recentemente saiu aí o resultado da perícia e batia, inclusive, né, com o meu ponto de vista e tal, mas o CESP está lá brigando, não quer mudar de jeito nenhum o gabarito, e o candidato que pode gastar um dinheiro com isso, legal, mas
E a grande massa? A grande massa não pode. E mesmo o candidato que gasta o dinheiro com isso, pô, aí vai entrar subjúdice, vai ser uma bagunça. Isso aí, às vezes, gera, né, suspensão de concurso, não sei o quê. Então, não é legal. E volta e meia acontece, volta e meia não, muito, né, muito comum acontecerem essas bizarrices, né, nos concursos, erros muito, muito grosseiros das bancas organizadoras que prejudicam a seleção, né? Já teve uma prova lá no Amazonas, prova da FGV, que, pô, a matéria de raciocínio lógico não estava no edital e a prova veio lá com 10 questões de raciocínio lógico. E aí, claro, depois eles acabaram anulando aquelas questões, mas assim, isso não resolve o problema, porque se você é o candidato e você está lá na prova e você, caramba, vi umas 10 questões aqui de raciocínio lógico, na dúvida você vai fazer o quê? Você vai resolver aquelas questões. Você vai resolver, você não vai ficar lá parado, vou pular, porque eu sei que não está no edital, vou pular essas questões. Você vai resolver, vai perder tempo nelas, tempo que eventualmente você podia gastar em outras, e isso, essas coisas, a mera anulação das questões não traz a isonomia de novo para o problema, para o concurso. Tá? Enfim, coisas desse tipo, tem nada sendo coberto aqui. Tá? Só rapidamente, então, o que afinal de contas esse projeto faz? Ele chove no molhado, literalmente ele chove no molhado, ele fala um monte de obviedades aqui, tá? Um monte de coisa óbvia. Fala que tem umas disposições preliminares aqui, basicamente falando, né, que, por exemplo, que não se aplica aqui em empresas públicas e sociedade economista que não recebem recursos da União, tal. Meio que delimita aqui, né? Mas aí depois, ó, ele começa aqui com coisas básicas, assim, autorização do concurso público, como é que tem que ser o pedido de autorização, né? Que a autorização tem que ser motivada, coisas bobas, coisas que já acontecem, na verdade, tá? Aqui, ó, planejamento do concurso público. Aí ele fala aqui que poderá ter uma comissão organizadora, pô, coisa que, sabe, que já acontece. E aí aqui fala, gasta tempo aqui, ó, decidindo que a comissão tem que ter um número ímpar de membros, que vai decidir por maioria absoluta. Para que precisa de norma para isso, assim, sabe? Cada órgão, sinceramente, cada órgão se organiza. Isso não é problema, assim, sabe? Você pode pensar assim, não, talvez fosse mais interessante que tivesse uma lei e tal. Mas assim, você conhece algum problema hoje, assim, de concurso público, dos concursos que a gente conhece, pelo fato de que a comissão organizadora era assim, assado? Não, não, tá? Os problemas reais, foram aqueles que eu citei aqui no início, não tem nada a ver com aquilo. Tem nada a ver com, se a comissão organizadora é assim ou de outro jeito, tá? Então, assim, ó, aqui fala sobre a execução do concurso público. Aí aqui vai falar o que tem que ter o edital, entendeu? Que o edital tem que ter, por exemplo, a denominação e a quantidade de postos a prover. Pô, a descrição das atribuições, tudo isso aqui já tem nos editais. Procedimento de inscrição, valor da taxa de inscrição. Então, assim, é muita coisa óbvia, sabe? Muita bobagem aqui. Aí fala das avaliações por provas ou provas de títulos, que é uma coisa também que já acontece, que está previsto. Na verdade, já está na Constituição isso. Você pegar o artigo 37 da Constituição e já fala isso. Né? Aí aqui ele entra em mais detalhes, o que seriam as provas de conhecimentos, as de habilidades, as de competência, coisas que já existem, né? Ó, prova escrita, aqui vai falar, por exemplo, do TAF, ó, teste físico, essa parte de elaboração de documentos, você pode lembrar das provas de digitação, por exemplo, a avaliação psicológica já existe também, vários concursos já têm, ó, psicotécnico, né? Tudo isso aqui já tem, tudo é coisa batida, assim, né? Sobre psicotécnico, sobre essas outras etapas, você poderia ter algumas etapas, alguns dispositivos para proteção do concurseiro. A gente sabe que ocorre, né? Muita coisa estranha. Pô, TAF, temos muito problema, inclusive, que gera falecimento de candidatos no TAF, pela maneira, né, que o TAF é organizado. Claro, por problemas no treinamento, por problemas de saúde já existentes nos candidatos, mas também pela maneira que é organizado. Às vezes o pessoal vai lá para o TAF, ó, tem que chegar de manhã, mas o cara vai fazer a prova lá no final da tarde. Aí passou o dia inteiro lá, se alimentou mal, não sei o que, vai ter que correr no final da tarde. A gente sabe que tem essas situações. Nada disso está sendo trazido aqui, nada disso está sendo coberto aqui, tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, tá? Esse projeto aqui, ó, aqui vai terminar falando de curso de formação, como é que é, tal. Também só trazendo coisas óbvias aqui sobre curso de formação.
E aqui, quando fala de parte judicial, sinceramente, não entra nada assim que realmente importa para os candidatos. E olha aqui, ó, meu quase xará, né? Arthur Lira, esse daqui. Muito mais poder, né? Esse tem poder mesmo. Mas olha só, no final das contas, como vocês veem, isso aqui é uma norma muito fácil, muito simples, né? Muito óbvia, muito fácil de ser aprovada. Então, assim, basicamente, o que vocês tirar daqui? Que o governo federal ele está tentando jogar a PEC 32, que realmente é muito ruim, para debaixo do tapete. Só que, ao invés de simplesmente fazer isso, ele está falando: não, ó, eu vou fazer uma reforma administrativa aqui. Só que, na prática, essa reforma administrativa que está sendo proposta, pelo menos o que a gente conhece até aqui, é assim, é tudo coisa relativamente fácil e que não mexe na vida de vocês aqui, tá? Esse projeto de lei aqui de concurso público não mexe absolutamente nada na vida de vocês. E aquele lá dos super salários, só se você tivesse aí próximo de fazer um concurso aí para algum desses cargos que tem um monte de penduricalho que eventualmente vão ter remunerações acima do teto, tá? Mas se você está querendo fazer um concurso normal, como a maioria dos que a gente conversa aqui, isso aqui não é o projeto lá dos super salários, não mexe nada contigo também, tá bom? Então eram esses os pontos que eu queria trazer. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Os interessados em serem acompanhados por mim, mandem uma mensagem para minha equipe, venham para a minha mentoria. É uma mentoria individual. Eu não atendo você em grupo, não é dessa forma, é tudo individual, sempre te tratando ali e entendendo do seu caso e fazendo as adaptações, as mudanças, tudo que for necessário para você. Não é nada, na plataforma tecnológica, não sei o quê, não. É atendimento individual, tratando com você, montando seu plano de estudos e tudo mais, né, fazendo aquele trabalho realmente assim, né, um a um, né, para realmente dar a atenção que você merece, tá bom? Vou ficando por aqui, um abraço, valeu, qualquer coisa aqui no WhatsApp, na descrição do vídeo tá o link do WhatsApp. Valeu, até mais.